Meus amados, eu gostaria de meditar nesta manhã exatamente em Êxodo capítulo 12, que fala da primeira Páscoa. Êxodo 12, de 8 a 14, diz assim: Naquela noite, comeram a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não como do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Versículo 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando matou os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Pedimos a Sua graça mais uma vez sobre nós. Nos fale ao coração, nos revele mais de Cristo a nós, e que haja, Senhor Deus, um novo dia na nossa vida, como houve um novo dia na história da humanidade, no dia que Jesus ressuscitou. Fale aos nossos corações, glorifique o Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é tão bom a gente acordar cedo, é tão bom a gente ver o sol que surge sobre a terra, respirar esse ar gostoso. Isto nos faz lembrar também daquela manhã que Jesus ressuscitou, do novo ar que veio sobre o planeta Terra. O ar que foi demonstrado através da morte, mas especialmente agora, no dia de hoje, da ressurreição do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de falar da primeira Páscoa, quando tudo isso foi projetado por Deus, manifestado através do povo de Israel no Egito. O povo de Israel havia sido escravo do Egito durante muitos e muitos anos. E agora, Deus iria manifestar uma das maiores maravilhas da história daquele povo, que era a sua libertação. Diz a palavra do Senhor: Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós outro o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O primeiro mês para o judeu é o mês que relembra da saída deles do Egito. E o que aconteceu nesse primeiro mês para os judeus? Nesse primeiro mês de libertação? A primeira coisa que eles deveriam fazer naquele primeiro mês era exatamente tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 3 a 8 diz: Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas.
conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. A primeira Páscoa, ela tem como característica, ela tem como ponto central eles comerem de um cordeiro. Esse cordeiro, como diz esse texto, deveria ser sem defeito, macho de 1 ano. O sentido aqui de um cordeiro nessas condições era que esse animalzinho era considerado como puro, era considerado como casto. O cordeiro nessa idade ele não tinha um relacionamento sexual com outro animal. Era um cordeiro puro. E exatamente o sentido de ter um cordeiro puro é porque apontava para o Cordeiro de Deus, como João 1,29 diz. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus deveria ser puro para tirar o pecado. É bom lembrar que esse cordeiro, ele deveria ser comido com a família. Se fosse muito cordeiro, deveria convidar o vizinho para comer junto. Mas o importante é que todos comessem desse cordeiro. Por que as pessoas deveriam comer desse cordeiro? Porque no dia seguinte eles sairiam do Egito. O corpo necessitava de nutrientes para eles caminharem, para chegarem até o Sinai. A carne do cordeiro, ela se destaca pelo alto valor nutritivo, que seria muito importante para eles fazerem aquela caminhada. A carne do cordeiro é rica em proteínas, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio, potássio. A carne do cordeiro também tem aminoácidos essenciais. Basta 100 gramas de carne magra de cordeiro, que chegam a 200 calorias para satisfazer a necessidade proteica de um dia de caminhada ali para aqueles judeus. A carne do cordeiro é saborosa, é suculenta, é nutritiva, é versátil. Ela ocupa e se destaca entre os alimentos de consumo mais frequente em boa parte do mundo. Só a título de ilustração. A carne do cordeiro, ela contém 163 calorias, 19,3 proteínas, 9,5 de gordura. Enquanto que, por exemplo, a carne de um boi tem 244 calorias, tem 18,7 de proteínas, menos que a carne do cordeiro. E ela possui mais gordura, é quase o dobro de gordura do cordeiro. Enquanto o cordeiro tem 9,5, a carne do boi tem 18,2 de gorduras. A carne do porco, por exemplo, ela tem 216 de calorias. Mas, entretanto, ela tem pouca no sentido de proteínas, tem 15,5, enquanto que a carne do cordeiro tem 19,3. A carne suína tem 16,6 de gordura, enquanto a carne do cordeiro tem 9,5.
Isto significa que Deus estava provendo para aquele povo a possibilidade de fazer uma caminhada até o monte de Deus tranquila, no sentido de saúde, no sentido de energias para aquele corpo. É interessante que lá em João 6,53, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Deus, quando pediu isso por povo ali no Egito para comer a carne do cordeiro, eles também estavam falando de Cristo, que Cristo seria o verdadeiro nutriente para as nossas almas, na nossa caminhada até um dia chegarmos ao paraíso, até um dia chegarmos ao reino dos céus. Jesus é aquele que alimenta a alma, que dá nutrientes para a nossa alma, que dá proteínas para a nossa alma, para nós conseguirmos vivermos na nossa caminhada nessa existência. Você jamais vai conseguir viver em paz se você não se alimentar de Jesus, se você não ter Jesus dentro do seu coração, dentro da sua alma. O sentido aplicável às nossas vidas é este. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Outra coisa que nos chama a atenção é que eles deveriam tomar do sangue do cordeiro e colocar nas ombreiras e na verga das portas. Versículo 7 fala sobre isso. Ou seja, aquele sangue do cordeiro seria retirado e passado em derredor ali da porta da casa deles. Para quê? Para que eles fossem protegidos naquela noite, quando o anjo da morte viesse para matar os primogênitos. A casa que tivesse o sangue seria protegida. O anjo não entraria. E isso também apontava para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, esse sangue é aplicado na nossa alma, é aplicado no nosso coração, é aplicado na nossa vida, para nos proteger do quê? Da morte eterna, para nos proteger do quê? Do príncipe deste mundo, que é o diabo, que veio para roubar as nossas almas, que veio para nos levar para o inferno. O sangue de Jesus protege a nossa vida, protege a nossa casa, e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Dentro de nós não pode haver mais o pecado. Dentro de nós o sangue deve correr para que sejamos purificados por Ele. A primeira Páscoa estava relacionada ao sangue que apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos entrar na casa de Deus, nós podemos estar no santuário de Deus através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos aproximou com Deus, te aproxima com Deus. Por isso você precisa desse sangue dentro da sua alma, dentro do seu coração. Mas a primeira Páscoa também nos fala sobre um outro elemento que deveria ser usado, que era chamado pães asmos. No versículo 15 diz: por 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Por que eles deveriam comer pães asmos? Queridos, era algo rápido. Naquele dia, eles deveriam comer a carne do cordeiro, mas também comer os pães asmos.
E esses pães ázimos ficariam para eles celebrarem a Páscoa. E durante 7 dias eles deveriam comer. Uma das características dos pães ázimos é exatamente que ele não tem fermento. E de fato, se eles colocassem levedos ou fermento nos pães, demoraria para crescer. Então não era uma estratégia de rapidez. Mas ao mesmo tempo, esses pães trouxeram um significado para nós. 1 Coríntios 5,7 diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Esses pães sem fermentos significavam uma vida sem pecado, que nós deveríamos comer diariamente uma vida que está relacionado com Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. É a gente viver através da graça de Deus, sem desejar pecar, sem desejar cometer coisas erradas. O Senhor Jesus Cristo, ele foi um pão sem fermento. Não houve em Cristo Jesus nenhum pecado. E essa bênção de Jesus, ele deseja passar para nós, de sermos pessoas sem fermentos. Especialmente no mundo de hoje, quando as filosofias erradas permeiam essa existência. Quanta coisa política, lixo, cheio de fermento é atirado nas nossas vidas. E esse fermento do pecado faz crescer muito mais o pecado dentro das próprias pessoas. E um abismo, diz a palavra do Senhor, chama outro abismo. A pessoa fica viciada em cometer coisas erradas. E aqui se refere ao Senhor, através do seu sangue, extirpar, tirar, lavar, perdoar as nossas vidas. E continuarmos vivendo assim, através da misericórdia de Deus que se renova todos os dias sobre nós. Conta-se uma história de um trabalhador que ganhava a vida transportando água para os seus vizinhos. E ele usava 2 vasos, uma vara grande, e colocava um vaso de um lado e o outro vaso do outro lado. Ia até o rio, enchia os 2 vasos e colocava nos ombros e levava então para os seus vizinhos. Acontece que um dos vasos estava rachado. E todas as vezes que ele levava água, chegava lá um dos vasos, quase não tinha mais água. E assim ele fazia todos os dias. E nessa ilustração, nos diz que o vaso trincado, rachado, um dia falou ao seu dono: eu não sirvo para nada. O outro vaso, sempre cheio d'água, leva água até o seu destino. E eu não. De mim vaza essa água. E esse vaso estava muito triste, se achando inútil. E um dia, o dono do vaso chegou à fonte e disse ao vaso: eu vou te mostrar que mesmo rachado, você é muito importante. E pôs novamente a água no vaso, nos 2 vasos, e foi caminhando. E quando ele foi caminhando, ele foi mostrando o caminho. E disse: olha para esse caminho. Olha a margem desse caminho. Está cheio de flores. Essas flores nasceram por causa de você. Da água que foi derramada. Você não chegou até o destino, mas fez muito durante o trajeto até o destino. Sabe, meus irmãos,
Sem sombra de dúvida, as nossas vidas foram rachadas pelo pecado. Mas você sabe qual o pior pecado? É quando nós nos sentimos como esse vaso, que nós não servimos para nada, que pouco a gente faz, e a gente passa a não olhar aquilo que já foi feito na história da nossa vida. Deus muitas vezes vai pedir para a gente olhar para trás. Deus vai pedir para a gente ver o que Ele já fez através de nós. Mas às vezes, o nosso pecado, o nosso erro, às vezes nós só olhamos os outros. Aquilo que o outro fez é melhor do que nós já fizemos. E aí nós passamos nessa terra cheio do fermento, da ignorância, do fermento de achar que os outros são melhores do que nós. Na realidade, nós estamos pecando contra nós e transformando a nossa alma em um lugar de azedume, em um lugar de tristeza, de mágoa. E Deus quer nos dizer que mesmo como um vaso rachado, através de nós, pessoas ouvir o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para as virtudes daquele que faz alguma coisa em nós e retirarmos esse fermento nas nossas vidas, das nossas ignorâncias, de acharmos que nós não somos nada. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós, na realidade, ainda temos o pecado que nos ronda, mas a graça de Deus é maior do que o pecado nas nossas vidas, e nós podemos ter sim uma vida melhor, uma vida santificada. Por isso, pare de deixar esse fermento crescer dentro de você e saiba que Deus te ama e que Deus quer o melhor para você. Por isso, não deixe que o pão de fermento esteja na sua vida, mas que você possa se alimentar do pão que não tem fermento, que é o Senhor Jesus, e a sua vida se tornará mais pura. Mas por último, a primeira Páscoa, além de falar do Cordeiro da Páscoa, além de falar dos pães asmos, nos fala também de ervas amargas. O texto nos fala que eles deveriam comer ervas amargas naquele dia. E sempre comer ervas amargas. Mas o que significa ervas amargas? As ervas amargas que eles deveriam comer naquele dia é para eles relembrarem do passado de sofrimento que eles tiveram no Egito. É interessante isso. Geralmente a gente não quer lembrar das coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Parece esquisito isso, mas eu vou lembrar das coisas ruins. O Senhor tem falado para a gente não ficar lembrando das coisas ruins. Observe uma coisa, queridos. O diabo, ele usa as coisas ruins que aconteceram na sua vida para te aterrorizar, para você ficar triste. Deus usa o passado não é para nos aterrorizar, mas é para nos mostrar que Ele cuidou das nossas vidas, que se hoje nós estamos vivos, é porque Deus fez com que o passado ficasse no passado, no sentido do potencial de maldade, de coisas ruins que Ele traz para nós. Deus estava dizendo àquele povo que eles sim deveriam lembrar do passado, mas não mais viver o passado. Eles deveriam olhar para trás mais tarde e lembrar do sofrimento que eles tiveram no Egito, no sentido de verem muito mais a graça de Deus que esteve com eles ali no Egito. Deles lembrarem
lembrarem daquele dia que Deus os tirou daquele sofrimento. Então não era para ficar em derredor da amargura e viver a amargura, mas era só para lembrar da amargura que tiveram e da bênção que tem no presente de não mais viver a amargura. Por isso começou as ervas amargas, mas não viver amargo. Quem de nós não se lembra do nosso passado, das coisas erradas que nós fizemos? E vamos ficar amargurados pelaquilo que nós fizemos de errado? Não. Mas aquilo que nós fizemos de errado serve para nos ajudar hoje, para não cometermos as coisas erradas e lembrarmos da libertação que Deus nos deu. Me lembro da noite que entrei, era exatamente na semana da Páscoa, que entrei na igreja amargurado, que entrei na igreja triste, e ao ouvir a palavra de Deus, Deus me libertou do meu passado. O passado não era mais amargo. E é isso, se você vive amargo com o seu passado, é porque o diabo está te conduzindo nessa amargura. E Deus está querendo dizer para você que o passado passou, mas aprenda com o passado. Aprenda com as coisas boas que você teve durante o momento de sofrimento, da libertação de Deus, do cuidado de Deus, de como Ele te conduziu para que você estivesse, cresce, aceitasse, vivesse Cristo Jesus. É nesse sentido que servem as ervas amargas. A Páscoa foi olhar para o passado, mas não viver o passado, agradecer pelo passado e pela libertação que Deus deu. Esta foi a primeira Páscoa. E eu gostaria de concluir pensando o seguinte: a primeira Páscoa houve o Cordeiro de Deus. A nossa Páscoa tem um Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Jesus foi sacrificado, como nós falamos na sexta-feira. O sangue dele foi derramado. Deus nos deu a possibilidade de comermos da sua carne. Ele é o pão vivo. Ele é um pão sem fermento. Nós podemos viver também uma vida sem fermento. Nós devemos comer as ervas amargas, lembrando do nosso passado, mas agora livres do passado de amargura. Bom, o que mais? Uma das coisas que não é destacado, mas naquela manhã, após eles passarem a noite ali, celebrando a Páscoa, naquela manhã, Deus os libertou do Egito. Naquela manhã, o sol nasceu sobre eles. Naquela manhã, eles caminharam para o Monte Sinai e depois caminhariam para a terra prometida. Aquela manhã seria a manhã mais especial da vida deles. A libertação. E sabe para o que isso aponta? Aponta para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Naquela manhã, o túmulo que estava fechado foi aberto. Naquela manhã, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Naquela manhã, quando Ele ressuscita dos mortos, Ele também dá a nós a possibilidade da ressurreição, de ressuscitarmos para uma nova vida. Aquela manhã da ressurreição de Jesus significa também a nossa libertação. Significa agora que nós podemos caminhar, mas não sozinhos, mas com aquele que ressuscitou da morte. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Naquela manhã surgiu para nós a esperança de um dia chegarmos aos céus, de irmos como aquele povo para a terra prometida. Foi tudo naquela manhã. A graça de Deus estaria com eles. E a palavra do Senhor diz que durante o dia havia uma nuvem sobre o tabernáculo. Durante a noite havia uma coluna de fogo.
Exatamente naquela manhã, o Senhor Jesus se tornou a nossa nuvem, exatamente aplicando o Salmo 23 nas nossas vidas. Que esse Senhor refrigera a nossa alma, que esse Senhor nos traz a sombra da graça sobre a nossa vida para caminharmos até a Jerusalém celestial. Por isso, queridos, nós não devemos olhar pela violência do vírus que acomete essa humanidade. Eu já disse e novamente repito, nós estamos vivendo um momento apocalíptico. Agradeça a Deus. Assim como aquele povo viveu aquele momento lá no Egito, nós estamos vivendo um momento. Muitas vezes nós até pensamos assim, poxa, eu gostaria de estar no Egito, ver tudo o que aconteceu. Nós estamos diante de um momento apocalíptico. Nós estamos vendo isso. Estamos tendo privilégio. É claro que existe o lado negativo. Nós estamos vivendo as ervas amargas. Mas nós estamos caminhando para os céus. Daqui a pouco, nós vamos ser arrebatados do planeta Terra. Sabe por quê? Porque o sol nasceu sobre nós quando Jesus ressuscitou. Daqui a pouco nós vamos estar à margem do Jordão para entrarmos na terra prometida. Daqui a pouco o Senhor vai abrir o Jordão para nós entrarmos nos céus. Vamos ser arrebatados, vamos ser tirados vivos, se estivermos vivos. Se não estivermos vivos, os nossos corpos vão ressuscitar. E estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus nos céus. Sim, a ressurreição de Jesus garante isso para nós. O nosso arrebatamento, estarmos com Deus para sempre. Louvado seja o Senhor. Querido, hoje é o dia da nossa Páscoa. Viva essa Páscoa. Não olha para a amargura do tempo. Pare de olhar notícias ruins. Pare de caminhar seguindo pessoas no WhatsApp ou ali ou aquilo. Nós temos um novo dia. Jesus ressuscitou. Esteja debaixo da nuvem do Senhor e que o Senhor possa colocar sobre a sua vida o fogo do Espírito para te iluminar. Que a graça de Deus esteja contigo. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque hoje é a nossa Páscoa. Porque hoje, Senhor Deus, nós celebramos a morte de Cristo, mas celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o teu nome. Aviva o teu povo, Senhor Deus. Prepare cada dia mais esse povo para continuar marchando para os céus. É para lá que nós vamos. Nós aguardamos, Senhor Deus, o Senhor nos tirar a qualquer momento desta terra, Pai. Louvado seja o teu nome. Glorifica o seu santo nome sobre nós, Senhor Deus. Nos prepare para encontrar contigo. A tua palavra diz, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça livrar dos efeitos das ervas amargas deste mundo, que traz amargura e nos faz, Senhor Deus, viver a delícia de estar em Cristo Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.